Mas não é ela não, tá? E também os seus filhos, né? O Gustavo Ferreira, Maria Eduardo. Essa família abençoada. Vem cá, vem aqui em cima aqui. Vocês serem vistos e reconhecidos como parte integrante dessa família. Hoje, oficialmente, embora já estão conosco há alguns meses no processo de adaptação, estão sendo recebidos como membros dessa casa. Você pode louvar o Senhor que a família está crescendo? Aleluia. Se Deus quiser, daqui a pouco esse lugar vai ficar pequeno para receber esse povo, né? A gente vai usar esse lugar aqui só para reuniões menores. Quem sabe, né? Quem sabe o que Deus tem para nós nessa cidade. A gente não vai ficar correndo atrás disso, mas se acontecer naturalmente, a gente recebe, né? Em nome de Jesus. Então, eu quero dizer para vocês são muito bem-vindos. E vocês já sabem, já receberam alguns direcionamentos da igreja sobre como recorrer em certas situações, o que nós somos como igreja, como nós pensamos igreja. E isso é um processo, creio que vocês não vêm apenas para participar de culto, vocês vêm para somar, né? Mais um diácono na obra do Senhor. Ivanildo que deve estar feliz lá atrás, lá, ó. Cadê Ivanildo? Olha lá, está lá atrás. Ivanildo, mais um diácono aí, hein? Mais um diácono para a glória de Deus. Agora ele presidente de diácono fica doidinho, cabeça para lá e para cá, né? Mas que Deus abençoe vocês. Marciana também vem para somar seus filhos, que possam crescer, ser edificados aqui no nosso meio, né, no meio da juventude. E nós vamos louvar o Senhor pela vida deles. Nós vamos ficar de pé agora e que juntos possamos fazer, né, a obra do Senhor e que possamos ter tempos maravilhosos na presença do Senhor juntos, uma mesma missão. Amém? Glória a Deus. Estende as suas mãos para cá, abençoe essa família, fala que eles sejam bênção para esta casa, que nós possamos viver em comunhão. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a tua igreja, ela tem crescido nessa cidade. Temos ficado conhecidos, ó Deus, pela forma de vermos o Evangelho, de viver o Evangelho. Isso tem trazido pessoas chaves para o nosso meio. E creio que aqueles que o Senhor tem atraído para este lugar não são pessoas aleatórias, há um propósito do Senhor. Queremos te apresentar esta família que se une a nós agora, Pai, como membros da casa, como pessoas que vão estar integrando este exército, esta família que tem um chamado dentro desta cidade para fazer a tua vontade, Senhor. Que o Senhor os capacite, que o Senhor os unja e que eles sejam instrumentos preciosos nas tuas mãos, neste lugar, referências da glória e da presença do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Todos juntos, seja bem-vindo à casa. Amém, vamos aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Tirou a foto oficial aí? Tirar a foto oficial ali. Quem sabe a próxima é você, hein? Você que está paquerando a igreja aí, assuma o compromisso de uma vez. Não fique só flertando, não. Queridão, vem para cá. Irmãos, por uma questão, né, de regulamentação, não podemos ter a sala infantil ainda, tá? Mas é bom que as crianças fiquem ambientadas no nosso meio, né? Deixa o menino rodar, como diz aqui a canção, né? Preto emagrece, irmão, você está mais magro hoje. A água só para você. Qual o microfone que o cidadão vai usar? Daniel, qual o microfone que ele vai usar? Tem um álcool gel aqui para parecer legal. Entregar na mão do irmão. A gente está falando de coisas sérias aqui. A gente vai fazer de qualquer jeito? Não vai, né? Cadê o exemplo? Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite ainda mais. Nós queremos ouvir a Tua voz de maneira audível e que não seja mais uma pregação, uma palavra. Que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida. E que ao sair daqui, ó Pai, essa palavra não morra, mas é que ela produza em nós, que ela enraize em nós. E que possamos viver, ó Pai, sempre baseados, norteados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, usa o Teu Filho, com unção, com graça. Que Teu Espírito Santo esteja livre no meio de nós, para corrigir, para alcançar, para iluminar mentes e corações. E que haja salvação, haja arrependimento, haja cura,
no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Chique agora, né? Glória a Deus. Fica à vontade, Deus abençoe. Aquilo ali é mais ou menos, é isso aí mais ou menos. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Felizes e alegres por estarmos na presença do Senhor. Eu vou meditar com os irmãos no texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Vou usar como base esse versículo que é muito conhecido e estaremos falando sobre o propósito deste mês de dezembro, né, que é comunhão, verdade, vida e amor. São os quatro pilares, né, que Deus tem colocado no coração do nosso pastor e que temos vivido isso como igreja. Então isso tem que ser algo bem latente aos nossos corações. E creio que, como Deus já tem falado há 2 domingos anteriores, nós vamos continuar sendo ministrados aqui essa noite. Então deixa sua Bíblia aberta, por gentileza, em Mateus 6, porque eu vou ler o versículo 33, que é o versículo que nós vamos usar como base, como eu já disse aqui, mas eu vou precisar voltar a alguns versículos anteriores, e é bom que você acompanhe, para você compreender melhor o que as Escrituras nos dizem. Amém? Todo mundo achou aí? Está escrito assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Graças a Deus. Esse texto, por muitos de nós, muitas vezes foi usado até fora desse contexto que ele está colocado aqui, né? Que muitas vezes nós usamos esse texto para, de uma forma, lidar com a vida de uma forma positiva, né? Eu vou buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas que eu precisar, Deus vai me acrescentar. E a gente coloca isso como um emblema na nossa vida cristã. O que a gente faz? A gente pensa o seguinte: eu vou à igreja durante as reuniões, e isso é suficiente para que Deus me dê tudo aquilo que eu quero. Mas só que quando Jesus diz esse texto aqui, em uma situação completamente diferente dessa isolada que a gente muitas vezes interpreta esse texto. Ele está num sermão numa montanha onde ele reúne inúmeras pessoas para ensinar alguns princípios do reino de Deus. Ele estava trazendo uma mensagem muito nova, né? Jesus era o Deus encarnado, que veio para transmitir a vontade de Deus, para cumprir a lei na sua perfeição, e ao cumprir essa lei na perfeição, instaurar a graça, aonde aqueles rituais que Moisés tinha colocado lá atrás não precisavam mais de serem estabelecidos. Jesus veio como um sacrifício perfeito para que isso não viesse a acontecer. Só que no caminhar de Cristo na terra, ele começou a ensinar algumas coisas que através de o próprio Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Mas algumas coisas seriam diferentes a partir daquele momento. E isso, quando nós tratamos a igreja como que anuncia a verdade, é preciso que nós tenhamos bem claros isso dentro do nosso. Essas coisas têm que estar bem claras dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para que a gente possa, no nosso dia a dia, viver de verdade um evangelho que transforma, um evangelho que muda, um evangelho que realmente traz para a nossa vida um sentido de ser cristão. E quando a gente analisa esse sermão da montanha de Jesus, que na minha opinião é um dos principais do evangelho, aonde, se nós conseguirmos pegar todos os princípios e valores que Jesus estabeleceu aqui, irmão, é muito difícil? Mas é uma forma que, se nós vivermos isso aqui, não tem como Cristo não ser glorificado e o mundo ser alcançado pelo evangelho. Quando Jesus começa no capítulo 5, o interessante é que Jesus ele segue algumas diretrizes, que primeiro ele trata com a pessoa, para que ela possa se posicionar dentro do reino de Deus, e consequentemente, eu estando bem, estando vivendo no evangelho de acordo com a palavra, automaticamente eu vou alcançar outras pessoas. Primeiro ele trata comigo, entre eu e Deus, para depois eu ser tratado em relação ao irmão com que eu convivo, um irmão da nossa fé, da nossa igreja, daquilo que professa a mesma fé que nós.
E ao nos relacionarmos com pessoas assim, automaticamente ao relacionarmos com pessoas que não são cristãs, elas são também impactadas por aquilo que eu sou. Então olha como que Jesus faz. Primeiro ele trata conosco, para depois eu ser efeito na vida das pessoas. Quer ver como é que Jesus faz isso? No versículo de número 13 do capítulo 5 de Mateus, você pode voltar um pouquinho aí. Jesus vai dizer que nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos ser sal, é aquele que dá sabor, é aquele que dá sentido para alguma coisa. Nós precisamos ser isso na igreja, na terra que nós estamos vivendo. E a luz do mundo. A luz, ela só tem destaque aonde há uma escuridão. Se houver um lugar muito tenebroso, muito escuro, e você acender uma vela, uma lanterna de um celular, ela vai ser destaque naquele lugar. E ela vai trazer clareza para o lugar, você vai conseguir andar. Você vai conseguir caminhar, você vai conseguir enxergar obstáculos. Então a igreja de Cristo foi estabelecida para isso. Então eu e você, a primeira coisa que Jesus faz, vocês precisam ser sal e luz. Ou seja, eu estou preparando vocês, ensinando a vocês o evangelho, que vão tornar vocês referências da minha pessoa. Aí quando Jesus, ele traz isso para aqueles que estavam ouvindo ele naquele momento, no versículo de número 17, ele começa a nos posicionar dentro do reino de Deus. Ele começa a explicar assim, olha, só que para vocês serem sal e luz, vocês precisam primeiro entender qual atitude que vocês têm que ter, para que vocês realmente sejam sal e luz. E isso, irmãos, é conflitante com a gente, porque a gente, a Bíblia diz que o mundo, jaz no maligno, ou seja, o sistema mundial é todo voltado para as trevas. O diabo toma a mente, domina a mente de pessoas que não confessam a Cristo como Salvador, para tentar usar essas mentes para estabelecer princípios e valores que vão de encontro à palavra de Deus. Aí Jesus vem e nos ensinando coisas completamente contrárias a isso. E isso meio que dá um choque de realidade. Por quê? Porque a maioria, infelizmente, que ainda não tem o entendimento, não tem a ação do Espírito Santo, procura viver de forma que todo mundo vive, Como diz aquele errôneo ditado, que a voz do povo é a voz de Deus. As pessoas dizem, se todo mundo está vivendo assim, é certo é viver assim mesmo. Aí Jesus vem na contramão dizendo assim, não é assim que funciona. Tem que ser de acordo com a minha palavra. E ele começa a tratar primeiro dentro de nós. Olha o que Jesus fala. No versículo de número 23 do capítulo 5. Portanto, se você for trazer uma oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa no altar a sua oferta, vai e reconcilia com seu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Jesus começa a dizer aqui, irmãos, e Jesus começa a quebrar a questão religiosa, a questão que a gente acha que somos justificados por aquilo que a gente faz. Porque até então as pessoas levavam o sacrifício até o altar, como perdão dos seus pecados. Eles levavam a oferta e diziam assim, não, agora amanhã eu posso pecar de novo, porque depois eu trago o meu sacrifício, está tudo certo. Aí Jesus vai dizer assim, não é assim que funciona. Até então a lei funcionou assim, mas Deus permitiu que a lei funcionasse para que o homem visse que ele por si só não era capaz de ser perdoado e alcançado pela misericórdia de Deus. Aí Jesus vai ensinar algo bem diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a viver. Vai dizer, olha, não adianta você ter o ritual religioso se você primeiro não curar dentro de você. Você não pode fazer porque você tem que fazer, simplesmente pelo fato de estar acostumado a fazer. Você precisa ter princípios dentro de você que regem as suas atitudes como igreja. Aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, sabe o que vocês fazem? Quando vocês forem apresentar a oferta de vocês no altar, se você lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra você, é interessante isso aqui, Não é se você tem alguma coisa contra o seu irmão, é se o seu irmão tem alguma coisa contra você. Você vai lá e conversa com ele e resolve isso. Olha o que Jesus está dizendo. Irmãos, Deus estava quebrando isso, quebrando a gente por dentro, porque é muito difícil. Às vezes a gente erra com alguém, é fácil às vezes, de certa maneira. Você vacilou com alguém, você chega lá, cara, errei com você, me perdoa. Poxa, eu fiz alguma coisa contra você que eu sei que eu estava errado. Mas e quando é o contrário? Quando você sabe que dentro do cenário que aconteceu, a pessoa que errou com você, e é você que tem que ir até ela. Isso Deus está tratando dentro do nosso coração primeiro, para que a verdade do evangelho fosse algo praticado por nós. Aí ele começa e continua, no versículo 28, ele vai trazer algo, irmãos, que
que é muito, como é que eu posso dizer assim, muito sério, muito sério, muito sério. A lei dizia o seguinte: se você se deitar com uma mulher, se o homem se deitar, um homem casado deitar com uma mulher, tiver relação antes do casamento ou fora do casamento, está pecando contra o Senhor. E é digno de punição. Aí Jesus vai dizer assim, a lei dizia assim. Aí no versículo 28, ele diz: porém, eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a lei dizia que era só se você fizesse alguma coisa, mas a graça te aponta para algo muito maior. Se no seu coração não estiver puro, não adianta você continuar fazendo o que a religião te impõe a fazer. Olha como que Jesus está tratando dentro de nós, dentro do nosso coração, para que a gente possa se relacionar de forma saudável com as pessoas. Porque, irmãos, quando nós estamos sarados por dentro, quando nós estamos curados por dentro, quando o nosso sentimento, nossos princípios e valores, eles regem a nossa vida, os princípios da palavra, fica mais fácil você se relacionar com as pessoas, com o defeito, com as dificuldades das pessoas, com os erros e os problemas das pessoas. Jesus está dizendo: olha, não adianta você simplesmente não fazer aquilo que é errado. Se isso já permear o seu coração, se isso já dominar os seus sentimentos e você colocar isso em prática, vocês já estão errando, vocês já estão pecando. Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Que a gente precisa ter um relacionamento com Deus de forma que esses desejos e vontades não dominem o nosso coração. Temos um coração puro, saudável, diante do Senhor. A verdade, ela nos confronta, mas ela nos cura. Jesus não foi benquisto no meio em que ele estava ministrando sobre isso. Jesus, ele não foi muitas vezes ovacionado pela mensagem que ele trazia, porque a mensagem vinha de encontro àquilo que as pessoas tinham como prática de vida todos os dias. E isso para nós, irmãos, tem que ser todos os dias. Quando as Escrituras, quando nós lemos a palavra, ela tem que vir, ela tem que entrar como flecha dentro do nosso coração. Nós temos o costume muitas vezes de pegar o que aprendemos dentro da palavra e apontar: nossa, fulano precisava ouvir isso aqui. Irmãos, como a gente já fez isso, como a gente faz isso muitas vezes. Mas a palavra é como um espelho. Eu preciso me enxergar, eu preciso entender aonde que Deus quer que eu me enquadre, que eu mude, para que ela venha a ser cumprida dentro da minha vida, para que Jesus seja anunciado para as pessoas. Essa é a verdade que Jesus disse lá em João 8, que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que te faz viver bem. Isso, irmãos, quando a gente começa a se entender, quando a gente começa a se descobrir e a lidar com as nossas dificuldades dessa maneira aqui que Jesus está dizendo: olha, trate dentro de você primeiro. A gente começa a quebrar essa falsa ideia do ser humano perfeito. E a gente começa a lidar com as pessoas, com os defeitos e as fraquezas das pessoas de uma forma totalmente diferente. A gente começa a ter o olhar de Cristo. O olhar de Cristo na cruz, quando estava prestes a morrer. Quando as pessoas estavam todas ali crucificando, querendo a morte de Jesus, querendo o sacrifício de Jesus, querendo que Jesus morresse. E ele pôde dizer assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus continua no versículo de número 30. Ele dizendo assim: olha, antes de você ser luz e sal, antes de você conseguir se relacionar de forma saudável com as pessoas, vocês precisam aprender isso aqui. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de você, porque é melhor um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. O que Jesus estava dizendo? Se sua mão escandalizar, você tem que cortar ela literalmente e jogar fora. Depois ele diz aqui também: se seu olho se escandalizar, arranca ele e joga fora, porque é melhor você entrar sem um olho na eternidade do que perder sua salvação. Era literal isso? Não. Jesus estava tratando de algo que pontualmente faz com que você se desvie da presença de Cristo, se desvie da verdade do Evangelho. Se tem algo na sua vida que você sabe, um relacionamento, situações, coisas que te fazem afastar do Evangelho, que te fazem afastar de Cristo, Jesus está dizendo: você precisa tratar isso primeiramente dentro de você. Você precisa ter a consciência que você precisa abandonar essas coisas. Você tem que ter disposição para abrir mão de tudo isso.
A verdade de Jesus, irmãos, ela confronta com as nossas vontades. Ela bate de frente com os nossos desejos, com as nossas fragilidades. E depois que Ele nos ensina que precisamos tratar isso dentro da gente, que o Evangelho, que essa verdade ela tem que reinar dentro de nós, no versículo de número 38, do mesmo capítulo 5, Ele vai começar a dizer algumas coisas que tem a ver com o próximo. Primeiro, Ele nos ensina como nos relacionar conosco mesmo, com nossos sentimentos. Cura por dentro. Tratarmos tudo isso. E segundo, Ele começa a dizer assim, olha, se você se cuidar por dentro e realmente viver a verdade por dentro, automaticamente as coisas lá de fora vão acontecer. E Ele dá algumas diretrizes, quais coisas que devem ser colocadas em prática. No versículo de número 38 ele diz assim, ouvi isso que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas qualquer que bater na face direita, oferece também a outra. E aí? Irmão, só quem é curado por dentro e vive a verdade do Evangelho, tem total condição de ter uma atitude como essa que Jesus disse. Eu não estou dizendo que você tem que tomar um tapa literal e virar o outro, você pode sair correndo, não tem problema. Até porque a gente não está aqui para ficar apanhando de graça. Mas o que Jesus está nos ensinando é o quê? Não revide. Não trate, se alguém te tratar com indelicadeza, com grosseria, não faça da mesma forma, porque somente assim a gente vai conseguir ser sal e luz. Como que o sal ele vai fazer alguma diferença se ele tiver o mesmo sabor da carne que está sem sal? Como? Impossível. Você tem que diferenciar uma carne que é temperada da carne sem tempero. Tem uma diferença. Então quando alguém age conosco de forma grosseira, a Bíblia nos instrui, Jesus está dizendo, se bateu numa face, vira outra. Aí tem uma frase dita por muitos, que a gente precisa adequar ela para a nossa realidade cristã. Quem é aqui, responda para você mesmo, quem já disse, eu não levo desaforo para casa? E Jesus está dizendo, aquele que vive a verdade, leva desaforo para casa. Por quê? Porque a verdade de Cristo faz, mesmo eu estando com razão, abrir mão disso. Para quê? Para que eu seja visto como bonzinho, que não reage, não. Para que o nome de Cristo seja exemplificado através da sua vida e glorificado. Irmãos, é difícil? Claro que é. Para quem é sanguíneo então, né, Marciano? É minha prima, tá, irmãos? Para quem não sabe. Então eu conheço desde que eu nasci. Irmãos, cada um tem um temperamento, Deus não vai mudar, né, pastor Bruno? A nossa forma, a nossa personalidade, Deus não muda, mas o Espírito Santo amolda ela. O Espírito Santo coloca as coisas no lugar. O Espírito Santo nos ensina a ficar calado a hora que tem que ficar calado. Jesus mesmo explicou que a gente não pode colocar mais fogo no negócio que está pegando fogo. O pastor Bruno falou isso hoje, se eu não me engano. A gente não pode. Nós temos que, como cristãos, sermos bombeiros de Deus, vamos dizer assim. Temos que conseguir transitar no meio de uma confusão sem que ela se prolongue. E isso eu não digo apenas num relacionamento brigado. E isso não diz respeito apenas num relacionamento conosco, entre irmãos, em Cristo, mas no seu trabalho, filho. Com certeza Deus vai preparar situações para que você anuncie o Evangelho. Talvez você esteja esperando uma oportunidade para pregar, para a empresa toda, para você pregar, naquele dia você vai pregar. Talvez você esteja esperando somente essa oportunidade, mas às vezes a oportunidade de Cristo ser demonstrada através de você, vai estar num momento de alto estresse, no meio ali do convívio, no seu trabalho, no momento em que está todo mundo estressado, alguma coisa deu errado, as coisas não estão indo bem, ou há uma discordância de pensamentos, os nervos ficam à flor da pele. É a hora do cristão manifestar a verdade de Cristo. É hora de nós, mesmo sendo ofendidos muitas vezes, mesmo nós sendo afrontados, sermos injustiçados, é o momento em que Cristo, Ele vai ser glorificado através de você. E Ele vai, no versículo 43, irmãos, Ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo: amai aos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E aí? Essa é a verdade do Evangelho, nua e crua, simples assim. Por isso que a gente sempre ouviu dizer que o Evangelho é simples, mas é difícil de ser colocado em prática. É difícil, mas não é impossível, porque temos o Espírito Santo para que nos conduza nesses caminhos, nessas práticas. Irmãos, quando alguém te amaldiçoa, né, não canta essa boa de mel para ela não, pelo amor de Deus, faz isso não. Ajude, abençoe. Como é que eu vou orar para alguém que me amaldiçoou? Como é que eu faço isso? Simples. Quando você for pedir ao Senhor alguma coisa, for fazer o seu momento de oração com o Senhor, diga: Senhor, que ela te conheça, que a ofensa que eu recebi não entre no meu coração, que isso não gere uma raiz de amargura, mas Senhor, eu quero nesse momento liberar o perdão para essa pessoa, e que ela tenha um encontro com o Senhor, ela mude o jeito dela, que o Senhor a encontre, mas que o Senhor me ensine a amá-la do jeito que ela é, e entender que se ela tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, ela será transformada. Faça o bem para aqueles que vos odeiam. Irmãos, quem não gosta da gente é até relevante, se a pessoa não gosta muito, mas e quem odeia? Jesus está dizendo fazer o bem para quem te odeia, irmão. Para quem te odeia. O ódio está muito além da raiva. A raiva maximizada, né? Jesus está dizendo: o mundo manda você jogar as coisas na cara das inimigas, né? As músicas de funk de hoje falam tudo isso, né? Vai, joga na cara, né? Dá beijo no ombro, essas coisas tudo. Aí Jesus está dizendo: não, esse é o regime do mundo, esses são os princípios e valores do mundo. Mas aqueles com quem não tem um relacionamento saudável com você, que você sabe que não gostam de você, porque isso infelizmente existe, ame, ore. Está precisando de alguma coisa, você sabe que a pessoa está precisando, vai lá, estende a mão. Jesus continua dizendo mais para frente, que se ele pedir para você caminhar se ele te pedir para caminhar com ele 1 milha, vamos trazer para a nossa realidade, se ele te pedir para você caminhar 5 quilômetros, ande com ele 10, vai junto com ele. Se ele te pedir a túnica, não dá só a túnica não, dá tudo. Se ele não tiver como te emprestar, esquece, te devolver, esquece, dá, não empreste. Então Jesus estava tratando isso dentro de nós, irmãos, porque como nos relacionamos é a forma como nós transmitimos a Cristo. Jesus, ele sempre, quando preparava os discípulos, ele já deu dois spoilers que fala, né? De como seria a missão, 2 vezes. Uma vez ele enviou os 12 em missão, depois ele enviou mais 70, dizendo: vai lá para você sentir o drama, como é que vai ser um pouquinho, né? Vai lá. Jesus, a única coisa que ele falou: cara, não leva nada, porque eu vou cuidar de vocês, mas fica tranquilo, vai ter gente que não vai querer receber vocês não. Sabe o seguinte? Continua, anuncia, bate a sandalinha, bate o sapato, tira a poeira e vai embora. Só anuncia. Mas continue amando mesmo quem não receber. Irmãos, para você ser transpassado por uma lança, saber que você vai ser transpassado por uma lança, está todo cortado, está com a coroa de espinhos na cabeça, foi cuspido, foi maltratado, foi mal interpretado, tudo de ruim aconteceu com o nosso Cristo, que nós vamos daqui a pouco praticar um memorial. Para depois de tudo isso ele virar e falar assim: Senhor, eu amo todos eles, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Irmão, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E o que me chama a atenção é que quando Judas vai chegar para apresentar, para mostrar quem é Jesus, lá no Getsêmani, né, Jesus estava orando ali com os discípulos, menos Judas, e Judas fala assim: eu vou chegar e vou dar um beijo naquele que foi o mestre. Aí Jesus chega e dá um beijo no rosto de Jesus. Judas, ao beijar Jesus, não sei se os irmãos repararam, o que Jesus fala no ouvido de Judas?
Jesus vira no ouvido de Judas e fala assim: meu amigo. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele ali, irmão? Filho, eu sei que você me traiu. Eu sei que você errou muito comigo. Eu sei que você vacilou feio, Judas. Eu já sabia disso. Mas se arrependa. Porque eu te amo, Judas. Eu estou te dando uma outra oportunidade. Irmão, Jesus sendo traído, sendo entregado para a morte, ele chamou Judas de amigo. Jesus estava deixando um exemplo para mim e para você, porque Jesus não era aquele que falava e fazia diferente daquilo que ele falava. Ele sempre fez aquilo que ele falava que era para fazer. Nos versículos posteriores, já vamos terminar, ele vai começar a tratar. Não vamos falar aqui sobre o capítulo 6, mas eu quero ir já pelo capítulo 7. Finalzinho do 6, melhor dizendo. Aí Jesus vai dizer assim: olha, quando vocês entenderem isso, de se relacionar, quando vocês aprenderem a sair em desvantagem em alguns relacionamentos, não tem problema não. Isso significa que vocês estão amadurecendo na fé, que vocês estão vivendo a verdade, que vocês realmente estão aprendendo aquilo que eu vim ensinar para vocês, que o reino de Deus realmente está sendo manifesto dentro da tua alma, dentro do teu coração, dentro do seu espírito. O evangelho realmente está tendo eficácia dentro de você. E quando vocês aprenderem a resolver com vocês, aprender a se relacionar com as pessoas, vai acontecer algo sobre vocês, que vocês vão entender que o meu evangelho não é um evangelho de exposição para reconhecimento. É de exposição para que eu seja reconhecido, diz o Senhor. Aí ele vai dizer sobre a oferta, o jejum e a oração. Ele vai dizer: quando vocês forem ofertar, não faz alarme como as outras pessoas. Você ficar mostrando, igual os fariseus fazem, que você está, né, Jesus uma vez olhando aqueles grandes homens ofertando grandes valores, né, mostrando, né, os fariseus mostravam e ofertavam. A viuvinha foi lá, 2 moedinhas, Jesus falou: tem que ser igual a ela. Jesus estava dizendo: fica expondo que vocês, porque quem faz isso recebe o galardão, recebe o reconhecimento, recebe as palmas do homem. Mas sou eu quem tem que ser visto. Aí Jesus fala: quando vocês forem jejuar, não precisa ficar falando para os outros que você fez, não precisa ficar deixar de fazer os cuidados normais, né? Se Jesus tivesse no dia de hoje, ele fala: não precisa ficar sem escovar dente, não precisa sem pentear o cabelo para dizer que você está de jejum. Irmão, cheio de remela no olho assim: o que é isso, irmão? Estou de jejum, nem escovei o dente hoje de manhã. Não, Jesus vai dizer assim: quando vocês fizerem isso, fiquem vocês em secreto, agem naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Age naturalmente. Agora eu vou dar só abrir um parênteses aqui. Não precisa mentir também, senão quebra, senão o jejum não adianta, né, irmão? Que a gente fala assim, às vezes a gente está num propósito, jejuando, aí alguém pergunta, oferece alguma coisa para a gente alimentar, né? Um irmão, às vezes a gente vai: aqui, irmão, você quer comer um pão? Não, irmão, estou sem fome agora. Não, come. Não, porque eu não quero. Você quer, mas você está num propósito. Aí você mentiu. Você fala assim: irmãos, hoje eu estou num propósito específico com Deus. E pronto. Você não vai mentir e vai ficar dando alarme. Você está se explicando de alguma coisa. Jesus está dizendo: você precisa, é eu e você que precisamos saber. Quando vocês forem orarem, quando vocês praticarem oração, você ficar nas praças, levantando as mãos para todo mundo ver que vocês estão fazendo a oração. Mas quando vocês forem orar, entra para o seu quarto, fecha a porta. Fala com Deus em secreto, que o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Ou seja, Jesus está trata dentro de nós para nos relacionarmos com as pessoas, para que venhamos juntos frutificar no reino de Deus, de forma que eu diminua e que Ele venha crescer. A mensagem que João sempre pregou, quando eles tentaram colocar João em algum lugar, em algum patamar, ele dizia assim: não, né? As pessoas diziam para si: João, olha lá, Jesus está batizando mais pessoas, Ele está tomando a sua frente, João. João dá uma risadinha, eu posso imaginar, mas era isso que tinha que acontecer. Convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que Jesus está tratando. E no capítulo no finalzinho do versículo 6, ele trata o versículo nós lemos: busque primeiro o reino de Deus. E nos versículos anteriores, ao finalzinho desse capítulo 6, ele vai dizer assim: por que vocês estão preocupados? Olha como é que Jesus é lindo, irmãos. Primeiro ele fala assim: viva essa verdade dentro de você, se relacione de forma saudável e bíblica, para que as pessoas vejam esse relacionamento entre vocês e Cristo e o Senhor seja exaltado. Para quê? Porque agindo dessa maneira,
além do meu nome ser glorificado, eu vou suprir todas as necessidades de vocês. Jesus, ele termina essa primeira parte do Sermão da Montanha dizendo o seguinte, e eu quero encerrar aqui. Olha, vocês estão preocupados, vocês ficam ansiosos pelo que vocês vão comer, beber e vestir. Por quê? Para que vocês ficam ansiosos nessa expectativa? Porque se vocês viverem tudo isso que eu ensinei a vocês, o Pai cuida dos pássaros que não trabalham e dá a eles o alimento. O Pai cuida das plantas, cuida das flores e dá a ela, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belamente como esses lírios, como essas flores. O Pai é que as veste. Agora vocês pensam que as aves e as plantas são mais importantes do que vocês? Se Deus cuida das plantas e cuida dos animais, por que Ele não vai cuidar de vocês? Não fiquem ansiosos pelo que vocês vão fazer, pelas coisas que vão acontecer, pelas suas necessidades, porque o Pai vai suprir todas elas. Então, irmãos, aqui eu entendo um princípio que Deus já tinha falado lá atrás, capítulo 28 de Deuteronômio, dizendo o seguinte: te dou 2 caminhos, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, o caminho da bênção. Que bênção que é essa? Se vocês atentamente ouvirem as minhas palavras e colocarem elas em práticas, todas as bênçãos descritas neste livro correrão atrás de vocês e alcançarão vocês. Aqui Jesus simplesmente estava ratificando que o próprio Deus tinha falado através de Moisés. Deus falou isso através de Moisés lá atrás. Jesus volta dizendo: olha só, se vocês praticarem a palavra, se vocês viverem um evangelho de verdade, se vocês tiverem relacionamento saudável, um relacionamento cristão com as pessoas, em que Cristo seja testificado, se ficar preocupando não, porque o Senhor vai suprir toda a necessidade. Aí o versículo 32 vem fechando tudo dizendo assim: portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é isso tudo que Jesus tinha falado, e todas essas coisas que eu vos falei agora, essas coisas vos serão acrescentadas. Quem quer viver isso essa noite? Aleluia. Então, meu irmão, simples assim, coloque essa verdade em prática, se relacione de forma saudável e deixe com que o Senhor cuide das demais coisas da sua vida. As bênçãos, você não precisa correr atrás delas, né? A gente muitas vezes faz campanha para correr atrás daquilo que já é nosso, porque a Bíblia já diz bem claro que se você andar na obediência, elas correrão e te alcançarão. Então que isso seja uma realidade sobre a sua vida. E eu termino com o versículo de número 34, Jesus dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Deus tem cuidado das nossas vidas, mas a gente precisa viver a verdade do Evangelho. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Irmãos, paz seja com vocês, amém? Hoje pela manhã nós estivemos aqui com o primeiro culto deste domingo. Foi um tempo muito precioso, um tempo onde o Senhor falou de uma forma muito especial conosco. E mais uma vez o Senhor nos traz uma palavra de reflexão. E nós agora estamos aqui, e muitos aqui que fazem parte da casa e que têm cadastrado os seus números conosco, receberam por meio da lista de transmissão algumas mensagens do nosso pastor falando o porquê que nós celebramos a ceia do Senhor. Então eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que é batizado, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor porque nós somos obedientes, porque Jesus mandou. Então fala para quem está do seu lado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Entendeu? A ceia, ela é uma ordenança. Jesus não falou assim: se vocês quiserem, se vocês sentirem vontade, se não for atrapalhar muito vocês, se não for atrapalhar o churrasco na laje, o desfile da escola de samba, o jogo do seu time de futebol, aí vocês vão lá de vez em quando e faz a ceia. Não colocou como opção, ele colocou como mandamento, ele colocou como ordenança. Então nós vamos participar da ceia agora porque ele mandou. Ele também falou outra coisa. Ele disse que nós deveríamos participar da Santa Ceia, a ceia dele, a ceia da aliança, como um memorial, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, as lembranças, a reflexão do que ele fez por nós. Quando eu me apresento e participo desta mesa, eu estou com a minha atitude dizendo para Cristo: eu reconheço o que o Senhor fez por mim, eu dou valor àquilo que o Senhor fez por mim. Para mim não é qualquer coisa não. Eu não deixo essa mesa por qualquer coisa, porque eu sei que doeu, eu sei que foi preço de sangue,
Eu sei que o Senhor chorou. Eu sei que o Senhor chorou lágrimas de sangue, suor de sangue, e até disse para Deus que se fosse possível, que Ele tirasse esse momento pesaroso da vida do Senhor. Mas contudo o Senhor Jesus foi obediente e falou assim: faça a tua vontade, não faça a minha não. Então louva a Deus, nós como líderes dessa igreja, louvamos a Deus pela sua vida, que escolheu, que decidiu estar aqui nesta noite, porque você está aqui, é você com a sua atitude de dizer para Cristo: eu reconheço o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Também estamos diante desta mesa e vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor, porque Ele falou que todas as vezes que nós nos reuníssemos para participarmos desta mesa, nós estaríamos pregando algo, a volta dele, e a volta de Jesus Cristo, ela está muito próxima. Então nesta noite, nós vamos agora, depois dessa palavra abençoada que Deus nos trouxe, nós vamos agora participar da Santa Ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, como eu disse pela manhã e repito agora à noite para vocês também, o apóstolo Paulo, quando ele diz que o homem ele precisa se examinar antes de participar desta mesa, Duda, ele não estava dizendo assim, não participe, não era esta a intenção do apóstolo Paulo. Ele estava dizendo o seguinte: tenha consciência, se analise, antes de tocar nesta mesa, porque esta mesa não é para causar separação, esta mesa é para trazer cura. Esta mesa não é para causar distinção entre as pessoas, esta mesa é para tornar todos nós iguais. Esta mesa iguala todo mundo que está aqui nessa noite. Mas o apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de ter feito isso, aí então, pegue deste pão e o coma, pega deste suco de uva e o beba. E eu vou me analisar e eu vou me examinar. Por quê? Porque pode ser, e preste atenção no que eu vou lhe falar, porque pode ser uma oportunidade de ouro que Cristo está te dando. Pode ser que nesta noite, antes de participar desta ceia, ao se analisar, e você vai ter 2 minutinhos para se examinar aí, pode ser que você chegue à conclusão que existe alguém aqui dentro, que você precisa pedir perdão para ela, antes de participar desta mesa. Por isso que o apóstolo Paulo mandou examinar. Pode ser que de repente a pessoa que você precisa pedir perdão para ela, ela não está aqui entre nós, mas o Espírito de Deus vai trazer o seu coração, vai te trazer o entendimento, e como o perdão não tem nada a ver com emoção, é razão. Se eu sei que eu tenho que perdoar, pedir perdão, eu não vou esperar sentir vontade, eu vou seguir a razão, e eu vou pedir perdão. Então você vai participar dessa ceia, quando terminar este culto, você vai procurar essa pessoa, e você vai se consertar com ela. Por quê? Porque você é um cristão. Aleluias. Pode ser que nesta autoanálise, antes de você participar desta ceia, você vai perceber que até mesmo diante desta pregação que foi ministrada nesta noite, existem algumas arestas que você precisa consertá-las com Deus, pedir perdão para Deus, irmãos. E é bem verdade que nós precisamos pedir perdão para Deus. É bem verdade que nós precisamos nos colocar diante do Senhor em uma condição de humilhação e dizer: Senhor, eu quero aqui diante do Senhor, antes de tocar naquela mesa da aliança, eu quero dizer para o Senhor que eu errei, Senhor. Eu errei. Eu não podia ter dito aquela palavra, eu errei. Senhor, eu quero dizer para o Senhor, antes de tocar nessa mesa, que eu não podia ter feito aquilo com o Senhor, eu fiz. Mas eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão porque eu fiz escolhas erradas. Eu quero te pedir perdão porque durante tanto tempo eu me afastei do propósito do Senhor na minha vida. Então, como nós estamos dentro do nosso tempo, eu vou lhe dar agora, enquanto o Ministério de Louvor estiver aqui ministrando uma canção, você não vai cantar. Eles só estarão aqui elevando ao Senhor um momento de adoração em palavras, em canções, para que você, onde você está, e você também que está na sua casa nos acompanhando por meio das redes sociais, você vai ter o seu momento com o Senhor, porque a gente sabe que é bem provável que esse culto termine e muitos voltem para sua casa, e eles só vão ter um tempo assim com Deus só no próximo culto. A verdade é essa. Então, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade.
Se você quiser estar com Deus, mesmo assentado aí no seu lugar, aqui não existe regra. A única regra aqui é você ser livre para ser quem você realmente é diante do seu Deus, já que dele você não tem condição de esconder nada, de fingir nada. Então, se você quiser orar assentado, se você quiser orar de pé, se você quiser orar sentado, eu não sei como é que você vai fazer, mas agora tenha o seu momento com o Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sonde o seu coração, peça perdão. Se há alguém aqui dentro, levante seu lugar, vá lá e pede perdão para essa pessoa, se conserta, abraça ela. Depois que der o tempinho, nós vamos levantar e nós vamos participar dessa ceia, vamos dar glória a Deus, misturado com aleluia, agarrado de glória, e vamos cair para dentro. Fique à vontade, dê o seu tempo com Deus no seu lugar, em nome de Jesus. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quanto faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem para mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser e falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem para mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. O teu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam as forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem para mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda e quando falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem para mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. Oh! O teu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz ficar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar.
descansar. Eu posso Eu quero convidar você a cantar isso. Diga assim, ó: Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Declare: Ele é o meu pastor e nada faltará. Mais uma vez: Ele é o meu pastor e nada faltará. Diga: Ele é o meu pastor e nada faltará. Mais uma vez: Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O teu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz ficar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu possa descansar. O teu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu possa Sinta o amor de Deus te abraçando nesse momento. descansar. Sinta o amor do Senhor te abraçando, te acolhendo nessa noite. Nós estamos bem guardados na presença do Senhor. Nós estamos bem guardados e escondidos na graça do Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar neste momento. Ah, Espírito de Deus, Tu estás neste lugar, Senhor. De uma forma muito dinâmica e rápida. Começando por este lado, por esta fileira, vocês vão chegar aqui. Almir, você fica lá onde o Daniel está. Ah, não, perdão. O Almir, antes de você pegar o pão e o vinho, você vem no Almir, ele vai jogar o álcool na sua mão para higienizar a sua mão. Uma parte vem aqui, pega o pão, pega o cálice de uva. A outra parte passa para lá e pega o cálice de uva e o pão lá. Essa fileira pega aqui, vem para o lado de cá. E a fileira de cá, pegue aqui e depois a do meio, para a gente ganhar tempo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós consagramos a Ti neste momento esses dois elementos que nos trazem a representação daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor. E nós queremos trazer agora à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós queremos agora publicamente reconhecer que Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós nos prostramos aos Teus pés desta noite, Deus, e nós queremos Te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela obra da redenção. Nós consagramos e dedicamos esses elementos ao Senhor, e o que lhe pedimos, ó Pai, é que enquanto os Teus filhos estiverem participando, ó Pai, deste momento, a Tua presença se faça notória aqui entre nós, que o Senhor esteja liberando sobre nós cura, libertação, avivamento, que o Senhor esteja ativando pessoas que até hoje estavam paralisadas, que o Senhor Deus nesta noite venha e tome este lugar e faça conforme
Tu quiseres fazer, em nome de Jesus, amém. Bem rapidamente, os irmãos da fileira da minha direita, os irmãos da fileira da minha esquerda, venham. Fileira da minha esquerda também pode vir, vem que Malmir, ele vai higienizar sua mão, e vocês vão servindo, voltando para os seus lugares, aguardando até que todos sejam servidos, e depois que todos estiverem servidos, nós vamos participar juntos, como a palavra do Senhor nos diz. Enquanto você vai recebendo em suas mãos os elementos, você vai voltando para o seu lugar, e você que está aguardando, você vai adorando ao Senhor, você vai aí no seu lugar, cultuando, engrandecendo a Deus, dando a Ele graças por aquilo que Ele tem feito por nós. Tu és maravilhoso, Pai. É o momento de nós como igreja nos deleitarmos na presença do Senhor, porque está participando da ceia, está participando de um benefício, de algo que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus, nós te bendizemos. Deus, nós te exaltamos. Como é bom te servir, Pai. Espírito de Deus, Tu estás neste lugar, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu não consigo. Nós precisamos da Tua graça. Entender Nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. o que eu fiz para merecer o Rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor no jumentim triunfou. Da terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor no jumentim triunfou. Que vem, e vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Aleluias. Todos pegaram, irmãos? Tem alguém em nosso meio que ainda não pegou o pão, suco de uva?
Alguém se pegar ainda? No altar todos pegaram? Aleluia, Jesus. Tu és bom, Pai. Glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus, Pai. Aleluias. Irmãos, o que está em nossas mãos, como já dissemos, é símbolo de uma nova aliança conquistada por nós, para nós, na cruz do Calvário. E ao participar desses dois elementos, eu declaro sobre a sua vida que você receba sobre a sua vida renovo, restauração, avivamento, cura, que você se alegre, que volte a existir dentro de você a alegria da sua salvação. Que isto seja para você motivo de muita alegria. Se você perdeu esta alegria, que nesta noite ela renasça dentro do seu coração. Você estava perdido, mas Cristo te buscou, Cristo te achou, Cristo te salvou. Disse Jesus: tomai e comei, este é o meu corpo que foi moído por vós. Tomai e bebei, este é o meu sangue que foi derramado por vocês. É o símbolo de uma nova aliança. Podeis todos participar no nome de Jesus. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Cantar ao Messias, a morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Se é para adorar o Senhor, faça direito, levante do seu lugar e adore a Ele com vontade. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos vêm e o fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e
fazem cantar santo, santo. Você vai. Santo. Oh, glorifica Ele. Deus poderoso. Sinta Deus aí bem perto de você. Santo, santo, Deus poderoso. Diga bem forte, santo, santo, Ele é santo, santo, Deus poderoso. Santo, yeah, santo, Deus poderoso, não há outro igual, não há outro igual, só tu és santo, santo, não há outro, não há outro igual, só tu és santo, santo, santo. Só você vai, só você. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu, só tu. Para terminar, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A Ele toda honra e toda glória, ao Rei dos Reis, toda a nossa adoração. Receba este culto, Senhor, receba esta adoração do Teu povo. E nós seguimos aqui na terra, nós seguimos a nossa caminhada diária. E o que eu desejo para você é que você tenha uma semana cheia de Deus, cheia da presença dEle, que você exale o perfume de Cristo, que todos os lugares que onde você passar, você deixe a vida de Deus, que nós aprendemos hoje através da palavra. Guarde isso com você, leve este Deus através da sua vida, através da sua maneira de ser. Que o cristianismo seja conhecido neste mundo pela a sua forma de viver, pela nossa forma de viver, igreja. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e perfeita comunhão, consolação do Divino Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Todos digam amém. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Se você não tiver saído, eu vou lá atrás te cumprimentar.